eu queria que você pudesse abrir comigo lá em 1 de Pedro. Nós vamos ler uma passagem do Novo, Testamento, e depois nós vamos no Antigo Testamento, e nós vamos ver que são palavras que são semelhantes e querem justamente trazer essa consciência. Pedro capítulo 2, a partir do 5, diz assim, os irmãos acharam aí? Amém? Amém. Diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 6 diz assim: pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 7 diz assim: para vós outros, portanto, que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, a parte A do versículo, pedra de ofensa. Depois eu queria convidar você a ir comigo lá no Salmo 127. Salmo 127, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Eu peço que a tua boa palavra venha, Senhor, em cada coração, em cada vida. Nenhum deles que o Senhor permitiu que estivesse aqui nessa noite veio aqui por um acaso. Foi o Senhor mesmo que os trouxe. Todos aqueles que nos assistem pela internet, eu creio que é um propósito, Senhor, na vida de cada um deles. E nós te pedimos que a tua boa palavra venha em cada coração, em cada vida, fazendo a diferença. Pois sem a tua palavra, nada, absolutamente nada podemos fazer. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e te pedimos, fala conosco, fala com cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, crer naquilo que o Senhor tem falado. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Bem, o que nós vemos em comum nesses dois versos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Os dois falam sobre edificações. Primeira coisa. Segunda coisa, os dois falam que é o Senhor que edifica. Não há outra possibilidade, não há outra opção, mas se nós tentarmos sem que o Senhor edifique, nós vamos ser frustrados, nós vamos nos frustrar. A terceira coisa diz que é impossível de fato, de forma diferente, tanto o versículo do Novo como do Antigo Testamento, fala que não há possibilidade de edificar se não for o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, a palavra literalmente diz que em vão trabalham os edificadores, os construtores. A nossa vida, nós estamos edificando, não há possibilidade de você conversar com alguém, é só você tomar um tempo e você verá que todos nós estamos edificando. Você fala, pastor, eu nem sabia disso, que eu estava edificando. Você está. Talvez você não esteja edificando uma casa no Brasil, algo aqui, ou você não está trabalhando na construção, mas todos nós estamos edificando alguma coisa. E é importante saber, é importante entender se de fato nós estamos edificando em Cristo Jesus, pois as nossas vidas, como diz o texto que nós acabamos de ler, são pedras vivas. E nós temos que ver que tipo de fundação, que tipo de terreno que nós estamos separando para edificar
né, a nossa vida, a nossa existência aqui nesse país, nessa terra, nos nossos relacionamentos, né? Um casamento, ele tem que ser edificado, amém? Uma família, ela precisa ser edificada, uma vida, ela precisa ser edificada. Você vai olhar e nós trabalhamos dessa forma. Talvez você não fale que isso é uma edificação, mas de fato é. E para tudo o que acontece, nós precisamos de ter um fundamento. E aqui no texto que nós lemos lá em Pedro, fala sobre a pedra que foi rejeitada. A pedra, né, fala que para vós outros, portanto, que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, pedra de ofensa. Mas como que é isso? Se fala de um lado que ele colocou em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, mas ao mesmo tempo ele fala que essa mesma pedra, ela pode ser pedra de tropeço, e ela pode ser pedra de ofensa. A pergunta que eu acho que todos estão fazendo, né? O que é ou quem é essa pedra? Quem é essa pedra? E a própria Bíblia responde, quando você vai lá em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 11, 12, mesmo Pedro diz: este é Jesus, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular, ao qual... E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quem é a pedra, igreja? Jesus. É Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a Bíblia diz que todo aquele que o recebe, né, ainda nos dias de hoje, dá-se a essa pessoa o direito, o poder de ser feito filho de Deus. Todo mundo está edificando alguma coisa, igreja. A sua vida é uma edificação, a sua casa é uma edificação, os relacionamentos são edificações. E a gente precisa saber se de fato a base, o alicerce, o fundamento de tudo isso é Cristo. Se for lançado outro fundamento que não for Cristo, essa base, essa estrutura, ela não pode subsistir. Então, a pedra é Cristo Jesus. A Bíblia é repleta de histórias de edificações. Desde o começo das Escrituras nós vamos poder ver isso. Você vai ver que no começo o Senhor colocou ali um jardim, separou, né? Depois ele fala lá em Gênesis, ele fala sobre a arca que o Senhor manda ser construída, edificada. Depois nós vemos cidades, depois nós vemos que o Senhor manda que construísse um tabernáculo. Depois o Senhor vem e fala, e a Bíblia nos relata sobre a construção do primeiro templo. A Bíblia fala sobre as construções dos muros de Jerusalém, relata detalhes, o que aconteceu, quando foi colocado o alicerce, até o ponto que chegou na construção. Tudo isso Deus coloca nas Escrituras. Isso não é por acaso, isso tem motivo para isso, né? Então, quando nós olhamos isso e olhamos que de fato a nossa vida está sendo edificada, a gente não tem como parar de traçar um paralelo, se de fato nós estamos edificando a nossa vida da forma correta. Esse é o paralelo que a Bíblia traz sobre isso. Quando a Bíblia chama de Cristo, né, sendo a rocha que os edificadores rejeitaram, isso chama atenção para nós e para a nossa história e para a nossa vida, para ver de fato se nós estamos edificando com Cristo ou se nós estamos edificando sem Cristo. Agora, quando a gente vai na história, quando nós vamos, né, examinando as Escrituras, nós nos lembramos, e o Senhor colocou essa história no meu coração, sobre a vida e a história de Salomão. Queria falar só um pouquinho sobre Salomão. Por quê? Porque Salomão, ele reinou em Israel por 40 anos, seu pai reinou por 40 anos, ele reinou por 40 anos, ele foi considerado o homem mais sábio, né, que já existiu, um homem que era poeta, um homem que era escritor, um homem que era rei, né? Um homem que de fato chamava a atenção, e ele começou muito bem a sua caminhada.
Ele começou quando ele é chamado para ser rei de Israel. A Bíblia relata, nós não vamos lá por causa do nosso tempo, que ele orou ao Senhor e ele pede ao Senhor um coração sábio, para que ele pudesse, de fato, julgar o seu povo, para que ele pudesse estar ali reinando sobre o seu povo. E esse pedido de Salomão chamou a atenção de Deus, até o ponto do próprio Deus vir até ele em sonho, pela noite, e o Senhor fala com ele: eu ouvi a vossa oração. Que bom isso, né? Você orar e o Senhor responder essa oração, e ele fala assim, porque você não pediu uma longa vida, nem você pediu para que os seus inimigos fossem mortos, mas você pediu um coração, entendido, um coração que pudesse julgar o seu povo. Eu vou te dar isso e eu vou te dar mais, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar prosperidade. E o Senhor fez assim com Salomão, e o Salomão começa uma vida, você vê que os passos deles, as atitudes de Salomão agradam ao Senhor. Todas as edificações, a Bíblia diz que ele edificou o templo do Senhor num período de 7 anos e meio, e ele, além disso, ele edificou a sua própria casa, a casa do rei, e tudo isso ele foi, e tudo que ele fez, a Bíblia diz que ele fez com excelência. Ele prosperou em todos os seus caminhos. Por quê? Porque o começo da caminhada de Salomão, ele tinha essa consciência que tudo tinha que ser feito em Deus. Ele não poderia construir nada, e ele começou a dar passos, e a base, o alicerce da sua vida era o temor ao Senhor. Isso foi visto na sua vida. Eu vejo tantas pessoas que começam bem no Evangelho. Eu vejo tantas pessoas que têm o começo da sua caminhada, eles de fato são sérios com Deus, eles fazem aquilo que tem que ser feito, mas o tempo vai passando e eles começam a perder a consciência que o Senhor, a gente não tem condições de construir nada na nossa vida se Deus não for o primeiro em tudo que nós fazemos. Ele deve ser o centro, ele deve ser a pessoa mais importante da minha vida, ele deve ser a pessoa mais importante da minha casa, ele deve ser a centralidade do Cristo na minha caminhada, deve ser algo que eu nunca posso deixar isso. E Salomão, ele entendeu isso, e ele começou a estabelecer todas as coisas no temor do Senhor. Quando nós vemos um tempo já da sua vida, ele começa de fato a fazer, ele começa a provar da prosperidade do Senhor. No meio da sua caminhada, mais ou menos, depois de 20 anos que ele já tinha construído cidades, a casa do rei, o templo, ele recebe uma visita. Preste atenção nisso, por quê? Porque a nossa vida, para caminhar com o Senhor, nós temos que entender que nós não podemos somente lançar os alicerces, somente no começo da nossa caminhada. É do começo até o final, até a vinda do Cristo vivo, ou até o tempo de nós partirmos para estar com Ele. A nossa vida, ela não pode ter altos e baixos. Nós não podemos começar bem e depois, no final da nossa caminhada, nós começamos a retroceder na nossa fé. Com mais ou menos 20 anos que ele reinava em Israel, a Bíblia diz que veio uma comitiva da rainha de Sabá, e a Bíblia diz que ela veio com uma grande comitiva, trazendo várias coisas, especiarias, camelos, servos. Ela impressionou quando ela entra em Jerusalém, pela quantidade de coisas que ela trazia para o rei. Mas a Bíblia fala que quando ela chega e ela começa a deparar e ver a condição que Salomão e a prosperidade de Salomão, ela ficou impressionada. Aquela que chegou para impressionar, ela ficou impressionada. Quando ela vê os servos de Salomão, quando ela vê as vestiduras de Salomão, quando ela vê a sabedoria daquele homem que andava com Deus, que tinha edificado toda a sua vida em Deus, ela ficou impressionada, e ela fala assim: bem-aventurado és, bem-aventurado é os seus servos, bem-aventurado é o seu Deus, bendito é o seu Deus. Ou seja, através do testemunho de Salomão, preste atenção nisso, aquela mulher foi impactada. Aquele que edifica em Deus, aquele que tem o Senhor como centro da sua vida, com certeza a sua vida impacta as outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. O Senhor te colocou naquele trabalho, o Senhor te colocou
naquele ambiente, o Senhor te colocou naquele momento para que você pudesse impactar pessoas, para que a sua vida fosse de fato um referencial aonde você colocasse os seus pés. Ele não te permitiu que você estivesse ali por um acaso. Nós devemos ter essa consciência que nós somos, sim, referenciais que o Senhor tem levantado. A nossa vida, ela deve ser, de fato, fazer a diferença, como ele diz, vocês são sal e vocês são luz. Mas o que aconteceu no final da vida de Salomão, todos nós sabemos disso. A Bíblia fala que ele tinha 300 concubinas e 700 mulheres. Imagina um negócio desse. Uma já é difícil, né, irmãos? Não é verdade? Imagina 700. O sujeito, ele estava atrapalhado com tanta mulher. Eu fico pensando se Salomão sabia o nome das mulheres dele. Eu creio que não, sinceramente, não sabia. Fala, aquela lá, aquela lá. Será que ele sabia o nome dos filhos? Tão pouco, se tinha 700, imagina. Então é muita coisa. O que acontece? A Bíblia diz que no final da sua vida, no começo da vida, a Bíblia relata que ele amava o Senhor. Está lá em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 3. É exatamente isso. Salomão amava a Deus. Mas o tempo foi passando, e no final da caminhada dele, ele começou a fazer concessões. O que é concessões? Ele começou a abrir. Não, eu queria servir o meu Deus, eu queria ter um culto, uma vez por semana só, é só lá, não vai fazer mal para ninguém. E com certeza, quando ele abriu concessão para uma, a outra chegou, porque as irmãs, ela vai fazer assim, aquela fez, então eu quero fazer também. Abriu concessão para a segunda, abriu concessão para a terceira. Quando viu, Jerusalém já estava ali, contaminada com tanto deuses estranhos e templos que foram edificados, e a Bíblia relata que o coração do Senhor, de Salomão, já não era reto mais diante de Deus. Ele errou, ele fez o que era mal. Ele deixou a centralidade de Deus na sua vida. Por isso que a palavra bem clara diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a sua vida, se o Senhor não estiver envolvido na sua história, é em vão tudo isso. Levantar de madrugada, comer o pão que penosamente grajeaste, é em vão. Nós temos que chamar Deus para ser o centro da nossa existência. Como igreja, a gente nunca pode se esquecer da centralidade de Cristo em tudo que nós vamos fazer. Tudo. Nós vamos fazer uma cantina, Cristo deve ser o centro. O nosso culto aqui de adoração, Cristo deve ser o centro. A nossa palavra, Cristo deve ser o centro. Tudo para glorificar o nome do Senhor. Acontece que nós vivemos numa sociedade, em tempos, que o humanismo tem permeado a mente das pessoas. E as pessoas querem que as coisas sejam feitas para elas, para que elas possam ter prazer, para que elas possam se sentir satisfeitas, para que elas possam de fato gostar. Na verdade, o culto, quando nós vamos ao culto, o culto é para Deus. E a gente tem que ter essa consciência. O culto não é para a igreja, gente. A igreja, na verdade, vem trazer o culto a Deus. Só que pouco a pouco nós vamos fazendo assim, trazendo a coisa de uma forma diferente, e nós queremos que nós mesmos sejamos agradáveis, agradados em tudo que é feito. O culto é para Deus, o sacrifício é para Deus, a nossa vida é para Deus, a nossa história é para Deus, o nosso tempo é para Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser dedicado a Ele. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor. Tudo para Cristo. Então, infelizmente, esse homem, ele não começou bem. O começo da sua vida foi muito bom. O meio da sua caminhada, ele também manteve aquilo que estava acontecendo, mas infelizmente no final da sua jornada, ele não conseguiu chegar até o fim. Bem-aventurado foi Paulo, que vem e fala assim, eu guardei a carreira, eu guardei a fé.
eu completei a carreira. Ele chegou até o fim da sua caminhada, sendo fiel àquilo que o Senhor colocara na sua vida, né? Agora, falando mais sobre a questão da pedra, a Bíblia diz, né, que é uma pedra que é preciosidade para alguns e que foi rejeitada por outros. Bem, a pedra angular, quando você vai olhar e estudar na cultura grego-romana, que teve grande influência no Oriente Médio, né, eles colocavam essa pedra em um arco, no meio do arco, e aquela pedra central, que hoje é copiada, às vezes, nas janelas das casas, que ela é torta, né, ela tem dois lados assim, eles consideravam essa como se fosse a pedra angular. Mas quando nós olhamos no contexto judaico, né, e a Bíblia, aqui Pedro, Jesus, eram judeus, você vai ver que a pedra angular não é essa pedra. Essa pedra angular que fala sobre, né, sobre os judeus, essa pedra era assentada quando começava uma edificação. Era a pedra fundamental, era a pedra mais importante, e eles colocavam essa pedra quando iam edificar alguma coisa. E essa pedra tinha algumas características. E essas características que eu quero ver com você nessa noite, para que nós possamos aprender quais eram, né, as características e quais eram a necessidade de fato de ter essa pedra. Primeira coisa, a primeira necessidade de ter essa pedra, e nós não podemos esquecer que para nós a pedra é Cristo, amém, igreja? Amém. Primeira necessidade era para marcar. Era para marcar. Tinha um terreno, era preparado o terreno, e era necessário que tivesse um lugar para que pudesse marcar aquele terreno. E eles colocavam uma pedra. Aquela pedra era o ponto-chave, era o ponto específico, era o ponto determinado, onde, né, tudo ia acontecer. A construção ia subir daquele ponto de referência. Ponto referencial era aquela pedra, né? A nossa vida também não é diferente. A nossa vida, um dia na sua vida, um dia na minha vida, e se isso não aconteceu na sua vida ainda, é necessário que aconteça. Jesus Cristo tem que entrar e marcar a nossa história. Eu me lembro quando Jesus entrou na minha vida, marcou a minha história. Aquela pedra era para marcar, era para trazer ali um referencial. Jesus é o nosso referencial, é a nossa marca, né? E eles faziam, os judeus, eles faziam, quando eles colocavam aquela pedra fundamental, eles faziam ali um memorial. O que é um memorial? É algo que deveria ser lembrado. Algo que, né, quando eles passassem ali, eles sabiam que havia acontecido alguma coisa ali que seria importante. E eles colocavam aquela pedra como marca, né? E ali o que acontecia? Muito obrigado, aqui, meu irmão. Galardão de profeta. Amém. Irmãos, era marca que ali ia acontecer alguma coisa. Você foi marcado pelo Senhor. A marca que alguma coisa já está acontecendo na sua vida. Amém. Nós somos marcados quando o Evangelho chega até nós. A Bíblia diz, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, quando nós cremos nesse Evangelho, nós somos selados ou marcados pelo Espírito Santo da promessa. Aleluia. Faz a diferença quando vem um homem sem Cristo, nada pode. Nada pode. Por quê? Porque ele, de fato ele está sendo levado, mas um homem que tem Cristo, Deus vivo habitando em nós, toda a possibilidade existe. Você crê dessa forma? Toda a possibilidade existe. Por quê? Porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu tenho na carne, eu já não vivo para mim, mas eu vivo, né, pela fé no Filho de Deus. Então isso faz toda a diferença. A marca, a pedra era para marcar aquele lugar, né? E como nós, de fato, como nós estamos cheios de Deus, nós marcamos e nós fazemos a diferença no ambiente. Basta você estar, de fato, cheio, né, do Espírito Santo, né? E marcava aquele momento, porque eles não era somente uma marca física, mas eles faziam ali um memorial, né, uma celebração para agradecer a Deus. Para agradecer a Deus. Nós temos que ter isso claro na nossa mente. Você sabe o dia que você
aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Se você se lembra desse dia, esse dia foi uma marca na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus veio habitar em ti. Antes você estava alheio às coisas de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas depois que nós recebemos o Evangelho, nós recebemos a palavra de vida, o Espírito Santo vem habitar em nós, agora nós nos tornamos propriedade do Senhor. E agora nós somos selados, marcados por Deus. Quando você entra num ambiente espiritual, e os ambientes, na verdade, físicos, mas eles têm um contexto espiritual, né? Os dois mundos caminham paralelos, e aí o mundo espiritual sabe de fato que você está entrando. Muitas vezes você pode passar despercebido pelo mundo físico. Mas quando você anda com Deus e você é marcado por Deus, né, o mundo espiritual te conhece. Além disso, a Bíblia fala que o Senhor daria ordem aos seus anjos que nos acompanhassem. Então, além de você entrar, além do Espírito Santo que habita em ti entrar, junto em qualquer ambiente, ainda vem anjos para te defender e te livrar. Pode dar um glória a Deus, irmão? Você nunca pensou dessa forma, mas estão lá do teu lado. Está lá do teu lado, anjos separados por Deus, pois é promessa do Senhor que Ele daria anjos, né, para aqueles que iriam herdar a. Então você é especial para Deus. Você não é uma qualquer, você não é um qualquer, você tem algo especial na sua vida. Por quê? Porque um dia você foi marcado por essa pedra, um dia você foi marcado por o Senhor Jesus, a sua vida foi selada por Ele. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nós fomos marcados, como eles marcavam, né, uma edificação, nós também fomos marcados por Deus. A segunda coisa que a pedra fazia, gente, presta atenção que é muito interessante isso. Além de marcar um ambiente, a pedra, ela servia para alinhar algo que estava acontecendo ali. Por quê? Quem mexe em construção aqui sabe do que eu vou falar. Primeira coisa que tem que acontecer quando você vai mexer numa construção, você precisa de ter um ponto de referência. Nada pode ser construído, nada pode ser edificado se você não tiver um ponto de referência. E aqueles que mexem com construção, sabe o que acontece? Eles precisam tirar um esquadro. Irmãos, carpinteiro, amém? Aqueles que mexem com cimento também sabem, aqueles que mexem com piso sabem do que eu estou falando. Você precisa esquadrejar aquele ambiente, porque senão você é uma casa toda torta, gente. E essa pedra fundamental que ela é colocada ali, além de marcar aquele terreno, tem dono, tem propriedade, aquilo não está ali abandonado. Você tem dono e você tem proprietário, e você também não está abandonado. Amém? E além disso, a pedra era para ser colocada naquele ambiente para poder alinhar, né? Você, daquele ponto de referência, toda edificação era feita. Se uma construção, uma edificação tinha tantos côvados, né, que era a medida da época, partia-se desse momento, daquele lugar, daquela pedra, seja a medida para um lado, a medida para o outro, saía tudo dali. Por que que isso tem a ver? Por quê? Porque, né, esse alinhamento acontecia. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus, todo aquele que é marcado, todo aquele que é selado, ele é, de fato, né, ele é alinhado com as coisas de Deus. Ele começa a entrar num processo que nós chamamos processo de santificação. Deus vem e marca, e aí ele coloca a pedra, e ali ele fala, ali tem dono, aquilo é meu, né? Aquilo não pertence mais, não é do mundo mais, é do Senhor, pertence, é do céu, né? Agora a sua vida começa a ser alinhada, segundo aquilo que o Senhor Deus estabeleceu para a sua vida. E o Senhor começa a alinhar os seus pensamentos, o Senhor começa a alinhar coisas, né, que era contrária à vontade de Deus, que você estava fazendo ali, contrário. O Senhor começa, através da pessoa do Espírito Santo, a alinhar a sua vida. E isso é um paralelo tão lindo, tão maravilhoso que acontece na nossa vida, gente. Além disso, aquela pedra ali trazia, sabe o que? Limites. Não poderia ser construído. Se o tabernáculo se o templo tinha tantos côvados para a direita, para a esquerda, de fundura, então todo o referencial saía daquele ponto ali, que aquela pedra fora estabelecida. Você talvez nunca pensou dessa forma, mas a nossa vida, porque nós pertencemos a Ele,
nós somos comprados por Ele, nós somos selados por Ele, a nossa vida também tem os seus limites. Infelizmente, muitos andam, né, na igreja, muitos vêm e participam do culto e pensam que as suas próprias vidas pertencem a si mesmo. Mas a verdade não, pertence a Deus. Se um dia você dedicou a sua história a Ele, a sua vida a Ele, agora a sua vida é dele, já não pertence a você mais. E porque é dele, Ele traz limites sobre a sua vida. Se a gente tem uma criança e essa criança não tem limites, a gente sabe que essa criança ela não vai crescer saudável, porque os pais, ele coloca limites sobre aquela vida. Nós como igreja, nós como povo de Deus, nós como, né, igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro Jesus, nós temos os limites que o Senhor colocou. Por quê? Para que nós pudéssemos andar debaixo dessa proteção, desse cuidado do Senhor. O que são esses limites, pastor? Quer ver um dos limites? O casamento, a família. São limites, são proteções que Deus pré-estabeleceu para que nós pudéssemos andar sobre ele, e nós devemos investir pesado, para que nós não venhamos sair desses limites que o Senhor Deus colocou sobre nós. A autoridade dos pais sobre os filhos são limites que o Senhor colocou para que nós pudéssemos preservar isso e andar sobre eles. Quer ver outros limites? A sua vida, né, sendo acompanhada e pastoreada por pastores. Um tempo atrás eu falei que nós vivemos num tempo de pessoas desvinculadas, que não conseguem vincular com nada nem com ninguém. E isso aí é um perigo, porque talvez você já está saindo dos limites pré-estabelecidos do Senhor para a sua vida, para que você pudesse ser cuidado e andasse, né, na verdade do Evangelho. São limites, você vai ver limites estabelecidos por Deus em todo lugar. Quando ele colocava aquela pedra, ele estabelecia limites. Aqui vai ser dessa forma, ele alinhava e ele falava assim: assim vai ser a edificação que eu estou estabelecendo nesse lugar. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ele não é chamado de pedra angular por um acaso. Ele não está sendo chamado, em inglês nós chamamos de cornerstone, a pedra da esquina, por um acaso. Tem um motivo, porque ele mesmo se denomina isso. Quando ele estava indo para Filipe, e eles começam a fazer pergunta, e Pedro fala: tu és o Filho de Deus, né? E ele fala com Pedro: bem-aventurado és, né, filho de Jonas, porque não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Sobre essa palavra, sobre essa pedra, nós vamos construir a igreja. E é isso, a pedra é Cristo Jesus, e ela traz primeiro uma marca sobre a sua vida, sobre a minha vida. Segundo, ela traz um alinhamento sobre as nossas vidas. Nós já não vamos poder andar de qualquer jeito mais, nós somos de Cristo e precisamos de fato entender isso. Terceira coisa que aquela pedra trazia era sustentação. Nada poderia ser edificado mais se não tivesse aquela pedra. Toda a edificação era necessário ter aquele alicerce. Os irmãos que trabalham com construção sabem disso. Seria tolice construir algo se não houvesse um alicerce, e aquela pedra servia de fato como sustentação para tudo a partir daquele ponto ser edificado sobre aquela rocha. Quando nós tentamos, e a gente tenta bem, viu, irmãos? Tentamos edificar qualquer coisa e nós esquecemos da centralidade de Cristo na nossa história, é só uma questão de tempo, nós vamos ser decepcionados. Nada pode ser edificado sem Cristo, igreja. Nada. Se você está pensando em construir, talvez em abrir uma empresa, né, coisas corriqueiras da vida, né, do homem, né, abrir um negócio, abrir qualquer coisa, se Cristo não for o centro, não for a base, se não for a sustentação disso que você está fazendo, com certeza mais cedo e mais tarde vai cair. Você está pensando em casar, se Cristo não for a motivação desse casamento, se Cristo não for o centro de tudo isso que você está pensando, com certeza, se for outros, pode ser até motivações boas, mas se Cristo não for a base de tudo que nós estamos fazendo,
provavelmente isso não vai subsistir. E isso é bíblico que eu estou falando com vocês, não é coisa da minha cabeça não. Cristo é o nosso sustento. A nossa vida pode ser no âmbito físico, monetário, em todos os aspectos. Quando nós começamos a colocar Cristo no centro das coisas, seja do nosso trabalho, quantas pessoas começaram bem, assim mais ou menos como a história de Salomão, né? Temendo a Deus, fazendo aquilo que era certo diante do Senhor, dizimista fiel, pessoas que vinham, não perdiam o culto, fiéis, não somente no dízimo, na oferta, mas também na comunhão com os irmãos, né, na vinda, né, dos cultos, uma pessoa que servia na casa de Deus, mas porque ela começa, talvez aí, algumas oportunidades começam a aparecer, e essa pessoa fala assim, claramente, eu preciso disso, porque essa é a oportunidade da minha vida, eu saí do meu Brasil, da minha terra, que eu amava tanto, para que eu pudesse conseguir algo na minha vida, e eu quero construir, eu quero edificar algo, eu quero fazer a diferença, não somente na minha vida, mas na vida dos meus familiares, na vida dos meus filhos, e tudo isso é muito bom, e de fato, né, a gente acha que isso é importante, que a pessoa possa pensar dessa forma, é responsável, nada de errado, mas pessoas às vezes têm que começar a fazer concessões, mais ou menos como fez Salomão, e começa, né, a gente de repente, eu precisei, pastor, infelizmente saiu esse trabalho, e esse trabalho, o patrão, ele me obriga a trabalhar domingo. O dia que eu tinha separado para Deus, era uma coisa que eu estava gostando tanto, eu estava crescendo tanto, eu estava sendo edificado tanto, mas agora o bendito do patrão agora quer que eu trabalhe no domingo, pastor. E eu chego em casa todo arrebentado, eu já não consigo nem tomar banho para vir no culto, o cansaço é tanto, né? Parece, né? Talvez você já recebeu um tipo de proposta desse jeito. Sabe o que você está fazendo? Você está tirando Cristo do centro da sua história. Você está abrindo concessões perigosas, que muitas vezes vão levar, né, à ruína, a cair essa edificação, porque Cristo é de fato o nosso sustento em tudo que nós fazemos. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o seu, né, com a sua esposa, com o seu esposo, né, bom, tudo muito bom, tudo acontecendo, né? Você talvez é aquele que colocava Deus no centro de todas as coisas, e orava junto, e buscava a presença de Deus junto, e conversava sobre as coisas do reino de Deus junto, mas o tempo, talvez por muitas coisas que estavam acontecendo na sua vida, isso foi, né, deixando de lado, foi sendo ocupado com tantas outras coisas, e Cristo foi pouco a pouco sendo retirado do centro do seu relacionamento. Eu quero dizer que é uma atitude perigosa, e com certeza, se isso não for revertido, se isso não for ponderado, não há edificação que consiga sustentar, né, se Cristo não for o centro. Então Cristo é o nosso sustento, é o nosso alicerce, aquele que podia ser, talvez aos olhos humanos, naturais, invisíveis, né, porque o alicerce fica por baixo, gente, né, mas espiritualmente falando, era a sustentação de todas as coisas. Por que às vezes a gente vê coisas acontecendo e dando certo? A gente às vezes não sabe quanto tempo essas pessoas passam em oração, em busca de Deus, e as suas vidas, elas são diferenciadas. Por quê? Porque existe algo diferente, talvez não no âmbito visível, aos olhos humanos, mas nos olhos espirituais. Essa pessoa tem o alicerce, a base, né, que é a pedra, né, que foi rejeitada pelos construtores, mas por Deus é preciosa, é pedra, né, de sustentação da nossa vida, da nossa existência. E outra coisa que aquela pedra que ela colocada servia é para a edificação, para o crescimento, para que, né, pudesse prosperar, para que pudesse se tornar visível. Todas as propostas dos corações, né, elas são boas no sentido de querer fazer. Eu tenho certeza que você não cogita coisas más para você, para sua casa, para sua família, né, para o seu vizinho, nada disso. Você quer o melhor. Mas a gente só consegue ir adiante na vida, a gente só consegue prosperar, a gente só consegue edificar alguma coisa que seja próspera, né, alguma coisa que vai além dos nossos dias, se nós de fato tivermos Cristo como nosso centro, a nossa base,
a nossa pedra irremovível. Como é importante isso aqui. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é isso. Nada pode ser construído sem Deus, sem que o Senhor seja o centro da sua vida. Pergunta que eu tenho para você nessa noite é como você tem edificado a sua história. Como você tem lidado com isso. Quem que é, ou o que é a sustentação da sua vida? Muitos, a sustentação talvez é a recompensa financeira. Quero te dizer que isso aí, dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro acaba. Outros é o prestígio, e o prestígio também passa. A gente não se lembra muito daquelas pessoas que passaram, a história talvez dos livros, elas podem estar aí, mas isso vem e vai também, outro vem e faz a diferença, substitui, não há ninguém insubstituível. Então o prestígio não pode ser aquilo que nos sustenta. O que tem te sustentado? Quero ler um versículo para que nós possamos terminar a ministração. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira de Coríntios capítulo 3. Versículo 11 diz assim: porque se alguém pode lançar outro fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual é Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. 12 diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, ou prata, ou pedras preciosas, ou madeira, ou feno, ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo que, igreja? Pelo fogo. Gente, nós queremos, eu falo isso do fundo do meu coração, nós queremos ver famílias restauradas, nós queremos ver casamento sadio, nós queremos ver relacionamentos sadios entre irmãos e irmãs, nós queremos ver uma juventude crescendo, sadia, no temor do Senhor. Nós queremos ver uma igreja que possa de fato ser sadia, que ame o Senhor acima de todas as coisas, que não seja levado a fofoca, outras coisas que somente atrapalham, mas que ame o Senhor Jesus acima de tudo. Nós queremos ver os homens desenvolvendo o chamado, cada um deles pregando a palavra do Senhor, falando do Evangelho. Nós queremos ver as irmãs fruindo, nós queremos ver as casas saudáveis, nós queremos ver os casamentos, as famílias andando juntos. Isso que nós queremos. Nós queremos ver verdadeira amizade no meio da igreja, relacionamentos que são sadios de um para com o outro. Esse é o desejo nosso. Mas nós temos a consciência e a clareza que nada pode ser construído, edificado, se Cristo não for o centro da nossa vida. Se houver outros interesses, outras ideias, outras propostas, certamente elas não nos levarão a lugar nenhum. Muitas das dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada é porque, ao invés de edificar e ter Cristo como o centro de todas as coisas, nós começamos a colocar os nossos próprios interesses, as nossas próprias ideias, os nossos próprios conceitos, e aí nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, porque é revelado pelo fogo. A gente uma hora é revelado o que de fato está dentro do nosso coração. Meu convite, o meu pedido para você nessa noite, que você pudesse rever conceitos e valores. Tem coisas que nós podemos fazer que são boas e permitidas aos homens,
mas nós nunca, absolutamente nunca podemos tirar Cristo do centro das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, da nossa família, da criação dos nossos filhos. Às vezes nós queremos dar educação para os filhos, que é bom, e é certo, correto isso. Às vezes nós queremos que eles, possam crescer e serem homens e mulheres de Deus. Mas nós começamos a fazer concessão em relação ao papel e a função, do Evangelho na vida dos nossos filhos. E depois nós pensamos, por que aconteceu isso com meu filho? Por que aconteceu isso com minha filha? Por que ela está pensando dessa forma? E eu vou te dar a resposta nessa noite. Porque um dia você negociou o Evangelho. Um dia você tirou Cristo do centro da criação do seu filho ou da sua filha. E aí aconteceu o que aconteceu. Nós devemos ser incentivadores. Nós devemos de fato ir orar a Deus para que Cristo seja o centro de todas as coisas. A pedra que os construtores rejeitaram. Mas para nós que cremos, é uma pedra preciosa. E faz com que a edificação cresça para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu falar para você. Tem esperança para a sua vida, tá? Tem esperança para o seu casamento. Tem esperança para a sua família. Tem esperança para você. Evangelho é boas novas. É falar que tem esperança. E é isso que nós queremos comunicar nessa igreja. Tem esperança. Mesmo que pareça que está fazendo tudo errado. Se você entendeu, aquilo que Deus está falando com você, está ministrando no teu coração, e se você se dispor a mudar a história, o rumo da sua vida nessa noite, com certeza você vai ver o cuidado do Senhor, a prosperidade do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. É só colocar Jesus no centro. É só colocar essa pedra que foi rejeitada por muitos. Mas se você não rejeitá-la, com certeza a sua vida vai ser transformadora. Você será, como a palavra do Senhor nos diz, você será sal e você será luz. Um dia eu tive que fazer isso, eu tenho que continuar tendo que fazer isso. Você da mesma forma. Um dia você vai ter que fazer isso se você não fez ainda. Mas se você já fez, você tem que continuar perseverando nos caminhos do Senhor. E não fazer concessões. E não abrir mão. E não relativizar aquilo que não pode ser relativizado. Você não pode, eu não posso, nós não podemos. E a vida com Deus é isso. É um cuidado intenso de não andar na nossa vontade, mas andar na vontade do Senhor. E Ele tem uma vontade que a palavra diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em outras palavras, Deus quer o seu bem. A palavra do Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Eu tenho certeza que você quer o melhor para a sua vida. Amém? Você quer o melhor para a sua família. Amém? Você quer o melhor para os seus entes queridos, para os seus parentes no Brasil. Você quer o melhor. O segredo é colocar Jesus no centro de tudo que nós vamos fazer. Tudo deve ter essa centralidade, que é Cristo Jesus. Feche teus olhos. Quero orar pela sua vida. Se você vê que pouco a pouco você foi enfraquecendo na sua caminhada, pouco a pouco você foi fazendo concessões e colocando outras coisas para substituir a centralidade de Cristo na sua história, mas você tem plena consciência que isso te fez mal, porque um dia você foi marcado pelo Evangelho.
Um dia você foi separado e selado pelo Senhor. Hoje é a oportunidade que o Senhor Deus tem te dado para começar de novo. Nosso Deus, Ele nos permite ter um recomeço. Ele nos permite começar de novo a nossa caminhada. A gente não precisa errar e continuar errando. A gente pode errar, voltar atrás, pedir perdão e começar de novo. Isso é a beleza do Evangelho. A esperança para nós. Pastor, depois que eu comecei a trabalhar, meu tempo com Deus já não é o mesmo. Tempo de se arrepender e começar de novo. Depois que eu comecei a arrumar aquele trabalho, naquela ocasião, a minha vida com Deus foi de mal a pior. Tempo de se arrepender e começar de novo. Depois, pastor, que eu comecei a fazer aquilo e aquele outro, a minha vida foi cada vez piorando e hoje quase não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar, não tenho tempo para cultuar a Deus, não tenho tempo para adorar mais. Antes eu adorava, você tem esse discurso de que antes você fazia, você pode começar a fazer de novo. Nada te impede, é só você colocar Cristo no centro da sua casa, no centro da sua família, no centro de tudo que você vai fazer, e você vai ver que você vai prosperar. Tempo que Salomão andou com Deus, ele prosperou em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. Mas ele foi começando a abrir concessões. E Cristo, o Senhor, a pedra, já não era mais. O Senhor já não estava mais edificando. A vida dele virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Talvez sua vida está uma bagunça. E talvez você veja que nessa noite o Senhor está te dando a resposta por que a tua vida é uma bagunça. Porque Deus não é o centro da sua vida. A partir do momento que você colocar Deus como centro da sua vida, como a palavra do Senhor nos ensinou, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores, os construtores. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil vos será trabalhar tanto, porque os seus amados Ele dá enquanto descansam nele, enquanto dormem.